Depois das manifestações de junho deste ano, a discussão acerca do transporte coletivo continua acesa em Santa Catarina, em Florianópolis em especial. E as recentes paralisações estão na mira do Ministério Público, que acaba de abrir inquérito civil para apurar as circunstâncias das interrupções. Só neste ano, já são 66 horas sem transporte coletivo na capital. E a abertura das planilhas explica o quê? O Tribunal de Contas está investigando, está buscando entender de que forma é a composição das planilhas de custo. O prefeito César Souza Júnior diz que a licitação, o novo edital do transporte coletivo, resolve o problema e acaba com esse tipo de paralisação. Será mesmo? É o que vamos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode participar aqui conosco do programa através do e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter. Está aí na tela os contatos para vocês interagirem aqui conosco. O Conversas Cruzadas hoje está recebendo o advogado Antônio Carlos Chedi, que foi magistrado no Tribunal Regional do Trabalho. Também aqui conosco o professor Silvio Icaro do Prado, que é professor de Arquitetura e Urbanismo na Unisul. O programa recebe também o vereador Pedrão, na Câmara de Vereadores em Florianópolis, e ainda a advogada trabalhista Letícia Ferreira. Obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui no Conversas Cruzadas nós formamos uma mesa eclética. Nós temos o Legislativo, nós temos aqui a bancada do direito para discutir essa questão da greve e tal, e temos a academia justamente para falar sobre modelo de transporte coletivo. No Conversas Cruzadas, que tem oferecimento de Sente em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamos Ostras Depuradas, Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio. Queres pensou móveis, pensou Queres, a número 1. Letícia, eu queria começar contigo. Chama a atenção da sociedade, da imprensa, do usuário, de uma forma especial, que nós temos aí decisões judiciais que impõem multas para sindicato patronal, para sindicato dos trabalhadores. Nós temos aí a prefeitura multando esta semana uma empresa de ônibus, a Transol, em R$1 milhão pela paralisação. Enfim, nós temos aí condenações, inúmeras decisões judiciais, mas, mesmo assim, as paralisações acontecem. Por quê? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, Renato, eu acho que isso já transcendeu uma esfera do judiciário, né? Então, acredito que quando existiram as greves, umas movimentações um pouco maiores ali entre julho, e isso foi coibido de alguma maneira ali pela Justiça do Trabalho, pelo Tribunal Regional 12ª Região, foi uma coisa mais pontual. Agora a gente continua, né? O problema não cessou, a gente continua com as paralisações de uma maneira mais curta, mas mesmo assim causando todo o transtorno que já vem acontecendo há muito tempo com toda a coletividade. Então agora eu acho que despertou o ensejo de outros órgãos, né? O Procon foi lá, fiscalizou a empresa e multou. A gente tem que ver se essa multa vai ser realmente paga, se isso realmente vai acontecer. O Ministério Público agora também interviu, porque ele tem um poder de fiscalizar, ele tem que tutelar pelo coletivo. Então, eu acredito que o fator da multa de pagamento é muito subjetivo, né? Aquilo ali é uma coisa mais educacional e mais reparadora. Se vai ser pago ou não, cabe a todos nós como sociedade cobrar. A gente está aqui com o vereador que sabe muito bem qual é a parcela da cobrança que ele tem na sociedade para isso. Acho que a multa, como eu disse anteriormente, ela é mais por um fator de repressão para tentar melhorar essa cultura, para a gente não ter esse problema, né? A gente falou há um pouco tempo atrás, como será em 2014? Nossa, a gente nem conseguiu cessar um problema em 2013 sobre a greve do transporte, né? Será que é um pensamento utópico imaginarmos que, conforme palavras do prefeito César Souza, com o edital está tudo resolvido. Daqui a pouco a gente vai discutir este assunto. Bom, doutor Chedi, o senhor acompanha esse caso também. Nós temos aí a discussão
sobre uma das reivindicações dos motoristas e cobradores que querem reduzir a hora de intervalo do almoço de 1 hora para meia hora. E, bom, já conversei com advogados me dizendo que a jurisprudência não permite isso, né? É contrária a essa redução. Qual é a visão do senhor? Boa noite. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de fazer apenas uma observação inicial antes de responder a tua pergunta. Claro. No sentido de que o que eu observo, então, não sei se isso é correto afirmar, mas o que eu observo é que nós tratamos sempre na punição ou nas causas ou nas infrações que se cometem. Nós não nos preocupamos a analisar o que gera esses fatos. Esses fatos são gerados por alguma consequência social. Algo está acontecendo na nossa sociedade que causou todo esse dissabor, causou toda essa celeuma a respeito do trabalho do pessoal do transporte e a respeito daqueles que comandam o transporte e até o poder público. Então, nós temos um desconforto social, temos que saber o que gerou esse desconforto social. Se nós conseguimos a causa disso, acho que nós vamos ter uma solução mais razoável. Se nós tentamos apenas punir os infratores, isso parece que a demonstração social tem dito que não se chega a bons resultados. O resultado é uma negociação, o resultado é a solução do problema, né? Quanto ao horário de trabalho, realmente a norma aí é de ordem pública e ela visa uma preservação das energias psicossomáticas do trabalhador, e especialmente quem trabalha na relação do transporte, que é uma relação de estafante do dia, né? Um trabalho que gera um desgaste enorme. Então, não há possibilidade de reduzir isso em prejuízo da sua atividade, essa é da atenção que os motoristas devem ter, e até os cobradores de todos aqueles que trabalham nessa área. Né? É uma portaria do Ministério do Trabalho? Existe uma regra legal, a lei, Sim. A CLT, ela prevê, e uma portaria dificulta essa diminuição, são encargos excepcionais, que não é esse. Não é o caso. Não é o caso. Bom, vereador Pedrão, como é que a Câmara discute este assunto? Fica na expectativa do lançamento do edital, trabalha de outra forma, porque a cidade está se acostumando, infelizmente está entrando na rotina, né? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite também. A Câmara dos Vereadores de Florianópolis, de forma unânime, ela leva essa discussão para a tribuna, traz nas nossas comissões o diálogo e também surgem algumas iniciativas de projetos de lei. Só que esses projetos de lei, eles impactam na legalidade. Alguns deles com vício de iniciativa, mas são salutares para a nossa sociedade porque estimulam a discussão, o diálogo. Então eu vejo que a contribuição maior dos vereadores nesse momento é propor indicações, que é um instrumento que nós temos, para que seja contemplado dentro desse edital algumas questões pontuais para a melhora do sistema. Acredito que a qualidade e a discussão com outros municípios faz com que esse sistema ele tenha grandes ganhos, porque simplesmente fazer um edital agora e continuar as mesmas empresas com a mesma metodologia de trabalho significa validar o modelo que nós estamos questionando hoje e viemos questionando desde 2005. Né? Pois é, hoje no Diário Catarinense, o colega Rafael Martini, na coluna Visor, trouxe uma informação dando conta do seguinte, que há uma leitura na Prefeitura de Florianópolis, professor, de que isso estaria acontecendo, é difícil falar isso, né, mas de forma combinada e tal, aquelas conspirações, né, que são muito comentadas, né, no mercado, no centro da cidade, quer dizer, uma combinação entre os vetores, né, que estão no transporte coletivo, para esse tumulto assustar novas empresas interessadas em participarem do edital. É uma teoria da conspiração bem criativa, né? Boa noite a todos, boa noite, Renato, colegas da mesa. Realmente uma teoria, uma conspiração muito grande, que pode ser, inclusive, que esteja acontecendo. Pois é. Panorama geral que a gente tem visto ao longo do tempo, né? Desde a multiplicação dos sindicatos que se fragmentam tempos em tempos, se eu não me engano, são mais de 15 mil sindicatos no Brasil. Tem pessoas hoje que vivem de ser dirigentes de sindicatos. É óbvio que o trabalhador tem que estar representado, bem representado, né? Mas como ONGs, como essas federações, hoje mesmo o jornal trouxe, o secretário-geral do Ministério do Trabalho foi preso hoje, num desvio de uma ONG de 47 milhões de reais. Né? Até que ponto esses sindicatos, que devem sim existir, mas não como ariete de partido político ou de representações exclusas, mas representação
correta, digna da classe que ele está a defender. Um outro momento é esse momento que o transporte público ele é uma concessão do Estado, entendendo o Estado agora que nós estamos tratando do município. Cabe ao município regrá-lo, regulamentá-lo, ou ele vai explorar por si, ou vai conceder a terceiros. E dentro disso, uma certa regulamentação. Que há aqui de Florianópolis, né, como nós já vivemos há tempo, e outros que vieram, que hoje moram aqui, já têm sentido há tempo, muitas vezes era um conluio, uma forçação de barra de empresários junto à prefeitura para aumentar os repasses naquela Câmara de Compensação, ou mesmo para a prefeitura autorizar um aumento de passagem, quando é uma relação direta da empresa com o seu funcionário. E a prefeitura não tem o porquê está. A outra coisa que nos causa espécime como técnico, como cidadão, é como os sindicatos zombam da lei do Poder Judiciário, que estabelece, na última greve, se não me engano, que tinha que voltar 100% em determinado momento, eles disseram que não iriam voltar e não voltaram. Né? Há uma leniência ou uma lascividade dessa lei, uma elasticidade tal, e no dia seguinte ninguém foi preso, ninguém foi punido, aí ficou mais uma rodada, mais uma semana, mais uma reunião à tarde, mais uma reunião à noite. Pois é, nesse sentido eu queria a opinião do senhor, né? E as decisões judiciais, hein? Essas decisões judiciais que não são cumpridas? Bem, nós vamos um sistema democrático, né? Um Estado de Direito, a democracia, ela pressupõe determinadas liberdades. E o Poder Judiciário é o que preserva essas liberdades, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, aplica punições ou sanções àqueles que descumprem determinadas regras legais. Quando o cidadão ou uma coletividade, como é no caso, causa um dano coletivo, essas paralisações são ilegais, são infundadas, né? São impróprias, pode ter toda a legitimação possível. Né? Eu não sei se há realmente essas que se conversam e concluem, é tudo possível, até é possível que haja alguns interesses obscuros por baixo, por aí, tá? Como se fala, mas na verdade é o seguinte, o judiciário não tem, não é que não tenha poderes, ele tem poder de punição, tem poder prisional, tem todos os poderes que a Constituição defere. Só que nessas obrigações de fazer e não fazer, a atividade jurisdicional tem que se limitar à punição no aspecto econômico, desde que não haja um ato criminoso. E como nisso não há ato criminoso, sim ato danoso, o que o judiciário pratica é proibir a prática do ato, decide a proibição e pune economicamente aqueles que violam essa ordem constitucional, essa ordem legal, essa ordem jurisdicional. Não há outro meio, não há possibilidade de determinar uma prisão de um cidadão que deixa de trabalhar. Não se chega a tanto, nem há previsão para isso, nem seria possível, porque ele tem o direito de ir e vir, o direito de liberdade. Trabalha se quiser vai assumir e vai ter que encarar as sanções daí decorrentes. Nós temos, por exemplo, nesse caso, evidentemente, um dano social. Dando, né? Há um interesse individual, interesse sobrepondo um interesse público coletivo. DC traz hoje 66 horas de paralisação, 10 paralisações em 8 meses. Se nós contarmos só o sistema da ilha, ele transporta em torno de 200 mil pessoas por dia. 66 horas são quase 3 dias, seriam 72 horas. Quase 1 milhão de pessoas ficaram durante quase 3 dias, se nós juntarmos 66 horas. A pergunta é, por que as empresas não tomam as providências jurisdicionais contra seus trabalhadores? Se eles ou tomam contra elas? Que tipo? Bom, providências jurisdicionais, pode despedi-los por justa causa, pode abrir procedimentos internos, pode o Ministério Público propor uma ação civil pública de imediato. É que essa greve pode ser considerada ilegal, né? Pois é. Aí não foi a última vez. Pois é, não é greve. Não é paralisação, porque ela teve um tempo determinado. Pois é, ontem eu estava entrevistando o doutor Murilo Gouveia dos Reis, que é advogado, seu colega? Trabalha comigo. Seu colega, né? E na CBN, e ele disse assim, olha, a prefeitura deveria provocar o judiciário para pedir a ilegalidade do movimento. Sem dúvida. É isso? Por ações próprias. O Ministério Público pode Por não ter avisado a população, esse tipo de coisa, né? Eu vejo que virou uma moeda de troca, né? Sim, uma barganha muito grande. Que, na verdade, essa paralisação, ou a greve, no sentido mais amplo, lá deveria ser o remédio mais extremo daquela situação. E ela não é mais, ela é a primeira medida. Então, assim, se você não me dá, eu vou parar. Claro. Né? Claro. Então, passa-se mais um dia, a gente tenta negociar. A gente acompanha ali o site dos sindicatos e eles são bem claros na propositura deles. A gente vai fazer uma rodada de negociação.
a questão do intervalo, da redução do intervalo. Aí o sindicato patronal talvez fosse conseguir num acordo nesse sentido. Mudou de ideia, vamos parar. Então, é que tu fica à mercê dessa história o tempo inteiro. Deixa eu só entender essa linha de raciocínio do senhor aqui. Quer dizer, então, se a prefeitura provoca o judiciário diz que o movimento é ilegal, aí pode demitir por justa causa? Na verdade, se a paralisação for ilegal, não precisa nem pedir essa autorização judicial. O empregador pode livremente tomar as providências que ele ache corretas, né? E a discussão judicial é que saberá se essa despedida foi motivada, imotivada, se é justo ou não é justo. Mas que ele tem que praticar alguma coisa, pode. Não que eu defenda isso, né? Pelo amor de Deus, mas só para entender Não estou mandando o processo. Não, só para entender o seguinte, mas então... Não sou empresário, mas se fosse, eu saberia o que fazer. Agora, o empresário, nós estamos falando de uma concessão pública, não estamos falando de estabilidade de emprego, né? É uma empresa privada que venceu uma concessão pública, tem liberdade para demitir. Mas a gente não percebeu isso, né? Não. E aí vem aquela coisa de falar, será que eles estão gostando e estão querendo ou... Né? Aí você vê o próprio representante do sindicato dando entrevista de televisão, dizendo que uma das coisas que realmente estão batendo que paralisaram aquele último dia de manhã é porque eles querem aquela redução de 1 hora, quando eles sabem que não pode. Sim. Ou então, ou ele é mal intencionado, ou ele não deveria estar no sindicato. Só mais uma vez, então, vou dizer de novo aqui, a gente está buscando o entendimento, entender o processo, o que pode fazer, o que não pode fazer. Ninguém está defendendo demissão de ninguém aqui. Tá? Daqui a pouco alguém pega pela metade, diz alguma besteira e tal. Não, o próprio doutor disse que é uma regra que existe que não pode diminuir. E eles estão pugnando por isso, dizendo que paralisá-la no último dia de manhã, porque os patrões não cumpriram que tem que diminuir para meia hora. Mas não pode. Não pode. O que eu vejo como necessário é a prefeitura agora, através dessa nova licitação, abertura do edital, depois de feita a licitação, as empresas já definidas, a prefeitura de fato assumiu o poder regulatório, como bem falou o professor, mas sim de também acompanhar de perto e ter o poder de cancelar a concessão. Mas ela tem hoje. No momento, só que hoje ela não executa, ela já teria motivos... Sim, mas cancela... mas cancelar a concessão... fica sem serviço a cidade. Cancelar ou trazer alguém de fora. Mas a coisa não acontece assim, não é assim, trazer uma empresa de ônibus, frota e tal. Tem um tempo, 6 meses, qual é o tempo de eu personalizar? Qual é uma empresa que eu vou trazer? Estado de emergência para poder atender. Mas a prefeitura, será que... Mas que ela pode, ela pode. Tá, mas vamos falar da adequação do momento, né? A prefeitura está lançando agora em setembro, né? Diz que vai lançar o edital, né? E ela que não deve esquecer já de pensar nesse edital brechas para fazer uma integração com o marítimo, né? Pois é, mas é o seguinte, o prefeito disse, a gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, que essa paralisação é uma reação do edital. E que o edital não vai permitir esse tipo de coisa. Qual é a novidade do edital que vai evitar paralisação, por exemplo? A gente sabe que o edital traz, entre outras questões, uma fixação, né? Fixa a remuneração das empresas, reduz a taxa de retorno, ela estabelece metas para as empresas, avaliações periódicas. A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo. Prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, diz que o novo edital impede as paralisações, resolve o problema e que as manifestações dessa semana, na verdade, isso aí é uma reação ao edital que está para ser lançado. Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando. André Campos diz assim, nossos problemas são a centralização de gestão, localização geográfica, prestadores de serviço, modal, rotas. Florianópolis ainda não descobriu o continente. Vivemos numa ilha literalmente em gênero, número e grau. Obrigado, André. O que mais aqui? Marcelo Perna. Nosso sistema é uma vergonha, mas quem nos governa depende diretamente desse sistema falido que só beneficia os empresários. Edson Teles, já que os funcionários do transporte preferem a greve e a população fica por tempo indeterminado sem transporte, que acabem com todos os contratos de concessão, chamem novos empresários e façam um novo edital com regras mais claras e rígidas. Bom, isso é o que vai acontecer, segundo o prefeito, né? Seguinte, novo edital resolve o problema? Novas regras e tal?
Penso que não. Eu penso como eu expus inicialmente. Eu acho que esses fatos são acontecimentos sociais que devem ser examinados de uma forma mais ampla. Não é um microacontecimento, é um macroacontecimento cuja repercussão ela ultrapassa ela transcende até o limite que nós possamos examinar. Então, estamos dizendo o que tem gerado esses fatos sociais, quais as consequências, se há um desconforto das duas classes, empregadores e empresários, ou se desconforto também envolve interesses políticos, econômicos de toda a sociedade. Isso é uma discussão muito ampla, não se faz assim, não se resolve, a meu ver, na simples paralisação. Como você bem acentuou, Renato, no início, nós não sabemos certamente os interesses, até escusos, que possam estar por trás desses movimentos. Podem ser econômicos, políticos, sociais, partidários. Tá? Então, acho que o fato deve ser examinado de um fato social extremamente importante, examinado pela repetição. Exatamente. Então, é o seguinte, edital não vai resolver. Não resolve o problema. Ela pode alinhar parâmetros para tentar evitar algum tipo de problema. Ela não vai solucionar. O que, por exemplo? Por exemplo, assim, a gente está falando de paralisação, né? Mas ela não tem como coibir uma greve, porque a greve é um direito constitucional. Então, já não tem como prever isso. Já começa nesse viés. Mas a gente, até tocando no pronunciamento do Dr. Chedid no início da nossa conversa, como talvez a negociação poderia ter evitado ou melhorado a situação que nós temos atualmente no sentido do transporte coletivo, esse edital pode ser que ele imponha de uma maneira assim mais coercitiva que os concessionários consigam fazer uma negociação previamente estipulada com o poder público, junto com a sociedade, para tentar chegar no denominador. Isso pode ser uma saída. Não quer dizer que não vai acontecer. Por mais que se arremate esse edital de uma maneira segura, a insegurança jurídica já paira, mas não precisa de edital para isso, né? Para você ter um conselho de transporte onde todos sentem à mesa de uma forma mais periódica para discutir as reivindicações, Era o correto, né? Era o correto, não precisa de edital para isso. Eu acho que hoje isso não consegue ser feito porque já criou uma animosidade tamanha entre os dois sindicatos que eles já não conseguem, existe uma... Não tem a mediação do conflito, não tem mais, né? O judiciário é a última instância, já se recorre para ele praticamente num primeiro momento, porque as partes já não conseguem mais convergir, né? Existem interesses obscuros ou não, que a gente também não sabe, como o vereador estava dizendo, a gente sabe a ponta de um iceberg, né? O que está por dentro a gente não sabe de maneira muito clara, mas o que soa para a sociedade de uma maneira geral é que as partes não conseguem chegar num consenso porque elas também não querem ceder. Numa negociação coletiva, o doutor Chedid, um grande desembargador, sabe muito bem, e tem que haver uma perda, eu tenho que ceder um pouco para o outro ceder, uma negociação. Sim. Por isso que não se chega a um consenso e a gente está em setembro, 4 meses depois da database do transporte, com o mesmo problema. Nós vamos discutir, acho que esse edital são duas coisas. A primeira é a qualidade do serviço e a segunda é o reempoderamento da Prefeitura Municipal frente às cobranças e às exigências, né? Então eu vejo aqui como teve a participação, acho que foi a primeira, eu não gravei o nome da pessoa, mas ele comentou muito a respeito da qualidade, falando do posicionamento por satélite, o GPS, são algumas melhorias que o sistema deve ter. Nós temos um exemplo muito bom em que o sistema de mobilidade do país virou referência para o mundo inteiro, que é a Inglaterra. Hoje as pessoas usam chaveiros, usam camisetas, bonés do seu sistema de modais. Agora imagine... Que orgulho, né? Porque orgulho, né? Os ônibus são vermelhos, todos iguais, o que diferencia o número da linha. Os pontos de ônibus. Tem tanta coisa básica que a gente não faz, né? Por exemplo, no ponto de ônibus que não tem informação, não tem informação da linha que passa. Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? Você está numa parada de ônibus que não tem informação do ônibus que passa ali. A gente vai numa cidade e se surpreende como se a gente estivesse num outro mundo, né? Gente, até a questão nas laterais do ônibus em ter o nome do destino final e a linha já agiliza. Me chamou a atenção essa punição essa semana do PROCON municipal, doutor Chedid, uma multa de R$1 milhão para a Transol. Eu não entendi, eu não conheço nem o dono da Transol, não é essa a questão. Mas imagina que o maior interessado em fazer os ônibus circularem é a própria Transol, né, que é dinheiro que entra no caixa dela. E a multa vai para a Transol. É curioso isso, né? A multa é exacerbada em primeiro lugar e desnecessária, né?
os aspectos falados pelo Lúcio Pedrão, nosso vereador, jovem vereador, né? É importante que ele toque no aspecto cultural, você também tocou, né, disso, o aspecto cultural. Nós temos que sentar todos, trabalhadores, empregadores, a própria sociedade, senhor prefeito, senhor vereadores, para encontrar uma solução para esse fato social, esse conflito social, não é? Através de ameaça ou de aplicações da lei. A lei não gera temor a ninguém. A aplicação da lei é um fato social, que é uma violação que vai ser uma consequência legal. Isso é uma forma de solução, como eu disse no começo, como é um fato social, há um conflito, nós temos que encontrar uma solução social. Sim. E não judicial. Sim, agora... Só que todo mundo invoca não seria a melhor solução. É a última a se fazer e a decisão jurisdicional é uma imposição. É uma imposição. E essa imposição jurisdicional vai causar dano a uma das partes. E a gente só vê bate-boca entre as partes. Né? Sim, e efetivamente parece que nada acontece. E é uma coisa maior ainda, né, que nós estamos discutindo aqui já há algum tempo com o Renato, de transporte, desde aquele lançamento malfadado da quarta ponte que nós tivemos aqui naquela semana, que ficaria pronto 2 anos depois, não sei se o Renato lembra. Sim, nós estivemos aqui debatendo. Quer dizer, o sistema de transporte como um todo... Ele precisa ser revisto. Tem que ser revisto, né? Não pode ser pensado... Mas está sendo revisto. Não sei se no formato ideal. Não sei se formato ideal. Na região metropolitana ele tem que ser, porque... Pensar só para dentro de Florianópolis e a saída. Pois é, agora, eu não sei se o formato é adequado. Agora, está sendo revisto. Temos aí, novidade, vamos colocar aí 8 anos, tá? Anel, contorno. 8 anos. Estou botando por baixo 8 anos para ficar pronto. Teremos aí algum tipo de ligação ilha continente. Se vai acontecer em 2, 3 anos, 4 anos, não sei. Algum tipo vai acontecer. Temos aí as propostas aí, o governo analisando, transporte marítimo, teleférico, trenzinho e tal, não sei, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Renato, eu acredito na seguinte, eu sou da integração, eu opto pela integração. Uma tarifa única, transportes integrados, modais, melhor dizendo, integrados. Nós temos a Austrália, por exemplo, é um local em que o transporte marítimo funciona bem. Aqui em Florianópolis nós estamos numa ilha, dialogamos com o continente através de Palhoça, São José, a parte continental de Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos. O Ribeirão da Ilha, quem mora lá na Caiacanga, que pega um ônibus, ele demora 1h20 para chegar até o centro, 1h40. É uma viagem, né? Ele sai de Palhoça no horário de pico, demora 1 hora, 20 minutos de barco, ali do proximidade do terminal Rita Maria com o centro de Palhoça. Lá, pequenas vans ou ônibus menores fariam a capilaridade do município. Isso já mas funciona já desde o tempo de Cristo. No Rio de Janeiro funciona, em Vitória funciona. Só que nós não temos, com as baías dessas abrigadas, calma, nós não temos transporte marítimo. Temos a Lagoa da Conceição, que faz um trabalho muito bom até a costa. Lá do ônibusinho das Valheiras da Prefeitura. De um meio de locomoção simples, né? Pois é. E o porquê que até hoje não vê isso? Mas agora está para sair, eu tenho que acreditar em alguma coisa, né? Porque, com certeza. Com certeza. Esse ordenamento, claro, Florianópolis, o prefeito César Souza, só pode tratar do município dele, no primeiro momento, o ordenamento jurídico e legal dessa concessão, né? Mas é de bom ouvir que ele sente com o prefeito de Biguaçu, de São José e de Palhoça, para discutir essa região metropolitana e ter esse transporte integrado. Porque só o transporte marítimo dentro de Florianópolis, ele não tem suporte financeiro. Não, mas os projetos... Agora tem que ser integrado. Claro. Multimodal e integrado. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Quem sabe bota a rodoviária lá perto do Ceasa. Sabe que tem uma situação interessante também, né, professor? Porque o governo do estado conseguiu, via BNDES, um estudo inédito, né? Que é um estudo de origem e destino, de demanda e tal. Nunca foi feito aqui na Grande Florianópolis. É um estudo denso, né? Completo, de origem e destino, que vai ser feito via BNDES. Só que o estudo, ele vai ficar pronto depois do Estado decidir qual o modelo. Outro detalhe interessante isso, né? O Estado vai decidir antes do estudo. E, Renato, tem um outro Eles detalhe. dizem que dá para adaptar depois, enfim. Nós temos que levar em consideração, acho que o professor Sérgio deve concordar comigo, que é a questão, doutor Chedi, do nosso plano diretor. Nós hoje temos uma conotação em que nossa cidade não para de crescer, mas a questão do desenvolvimento dela não é levada em consideração, porque o crescer ele é diferente do desenvolver. Florianópolis incha, mas o sistema de modal não acompanha. De igual forma, o saneamento, a coleta de lixo, o fornecimento de água, saúde. Então, nossa cidade ela é um verdadeiro balão que está enchendo. Se nós não pararmos de soprar ele e começarmos a controlar a válvula para entrar e sair um pouquinho mais de ar, nós vamos acabar estourando o balão. E no momento que estourar, o colapso
digo que ele está próximo no quesito Pedrão, mobilidade. Vereador, é o seguinte, mas tem que oferecer, o poder público tem que oferecer a infraestrutura. Né? A culpa, imagina tem que chegar antes. A culpa não é do empresário, a meu juízo, né? A culpa não é do empresário que constrói. É culpa do poder público que não oferece infraestrutura, do executivo que não fiscaliza. E se ele constrói, é porque o plano diretor permite que construa. Claro, ele não tem infraestrutura. Nós hoje estamos trabalhando com o plano diretor de 97, que foi totalmente remendado e tirou todo o caráter da nossa pela Câmara de Vereadores. Até, eu vim aqui, se eu não me engano, em maio deste ano, até maio deste ano tinha 399 emendas. Isso não é mais um plano diretor, não. É qualquer coisa menos um plano diretor. É claro. Essas mudanças pontuais acabam mudando o conceito da coisa. Né? E o plano diretor traz para a gente uma visão de futuro. Nós hoje, como poder público, nós estamos num modelo reativo. E esse modelo reativo, até que o plano diretor chegue e fale, olha, daqui 30 anos nós vamos estar assim, visão de futuro. Nós precisamos o quê? Pensar a cidade agora para daqui 30 anos. Para que as obras, para que o sistema de modais, eles sejam pensados lá na frente. Aí eu vou saber que para aquele distrito lá no norte, por exemplo, nós vamos crescer para lá? Vamos. Aí a ilha não tem capacidade infinita de absorver. Né? Nós vamos crescer para o norte quanto? Quantos habitantes nós vamos ter no ano horizonte tal com esse planejamento? Nós vamos ter 60 mil habitantes. O que é que nós precisamos para 60 mil habitantes em termos de educação, saneamento básico, escola, saúde e transporte? Então pode fazer um planejamento de longo prazo, como a Inglaterra fez, Londres fez, de 15 anos atrás para cá, que ela tirou 30% dos ônibus, aliás, dos veículos do centro da cidade. Paris fez 25 que não acabou de implantar ainda, né? Tirando gente do centro, botando pedágio urbano. Mas como é que fizeram isso? Antes de tirar, eles deram transporte público mas de é isso que eu falo. Eficiência o meu temor, não pode simplesmente claro, tirar. mas professor, o meu temor é que nessa onda e tal de transporte coletivo, que bom que entrou na pauta, que passa a ser prioridade, pelo menos no discurso, na teoria. O meu temor é que se puna apenas o veículo e a contrapartida em ofertar um transporte coletivo não aconteça. Não pode Quer dizer, fazer. aí é brincadeira. Não pode fazer. Não pode aí é fazer. brincadeira, Não né? pode fazer. E temos exemplos, né? Portland, Oregon, locais, Munique, hoje já se constrói mais prédio com garagem no centro. Portland não se faz mais isso. Não se faz prédio com garagem. Isso aí está entrando o prefeito Kassab. Em São Paulo está querendo fazer isso também. Não, Kassab? O Haddad, confundo Haddad. O prefeito Haddad encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto do Plano Diretor de São Paulo que reduz o número de garagens nos prédios de São Paulo, onde tem linha de ônibus passando. Justamente. Quer dizer, agora tem que funcionar o sistema de transporte coletivo, senão só pune o morador. Não é só pune o morador. Antes ele tem que funcionar. Mas isso, o vereador Pedro falou bem, é o planejamento, é o plano diretor, é a coisa fundamental. É saber o que a gente está fazendo. Saber né, o que é que nós professor? vamos ser lá na frente. Agora, professor, sabe que tem um negócio interessante, eu já comentei isso algumas vezes aqui, sobre o transporte coletivo. São Paulo, nessa onda também aí do país, das manifestações de rua, São Paulo aumentou, acho que em 60 quilômetros, os corredores exclusivos de ônibus. Muito bom. E aí fizeram uma avaliação lá. E a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: bom, o tempo do trajeto reduziu pela metade, né? Reduziu, o que é muito bom. Quer dizer, a viagem ficou mais célere, mais rápida, mais ágil. Só que não aumentou o número de usuários. Por quê? Na avaliação, em pesquisa que eles fizeram, pesquisa científica, o motorista, segundo a pesquisa, o motorista do carro, ele não vai deixar o carro porque o transporte é mais ágil. Ele só vai deixar o carro se houver uma punição, se ele tiver que pagar mais para circular com o carro. Ou seja, como é que se faz isso? Com pedágio urbano. Carona estava querendo fazer a questão lá, da placa, né, do rodízio de placas. E outra questão é reduzindo, estavam falando das possibilidades, o que fazer para que isso aconteça. E também reduzir o número de estacionamentos no centro da cidade. E o valor, polêmico, né? E o valor de estacionamento. Renato, $20 a hora e não tem. 82% das pessoas se deslocam a lazer ou a trabalho diariamente em Nova York, o transporte público. Claro. Professor, eu quero fazer uma confissão aqui a todos. De umas 3 semanas para cá, eu comecei a abandonar o carro e aí pedalando de 2 a 3 vezes por semana para a Câmara. Eu moro em Coqueiros, atravesso a ponte, vejo os carros, os ônibus passando e comecei a observar muito mais o comportamento das pessoas. Quando eu estou passando, vejo a fila parada, eu vejo pessoas sentadas no veículo, motorista, utilizando o celular. Sim. Facebook, os normal. aplicativos do celular, dirigindo e mexendo no celular. Então,
Isso nos fez, assim, sugerir algumas coisas dentro da Câmara como vereador, algumas indicações para dentro desse edital, e uma delas contempla a questão desses aplicativos para celular. Se os nossos ônibus, essa foi uma indicação, comentar com vocês, que foi uma ação nossa. Nós fizemos essa indicação que sugere que todos os ônibus da Grande Florianópolis, no caso de Florianópolis, melhor dizendo, eles sejam equipados com GPS. Esse GPS manda para um site todas as informações de trajeto, o tempo que ele vai chegar no ponto de ônibus mais próximo, velocidade média, e a pessoa pelo celular, em casa, escovando o dente, pode ver, olha, daqui 5 minutos o ônibus vai passar em frente à minha casa, então posso ir. Outra coisa, internet no ônibus. Sabe, todo mundo hoje quer ter o conforto, leva o trabalho para casa, tá voltando para casa, quer ouvir uma música ou quer responder um e-mail, ele vai sentadinho no ônibus. Não, tudo bem, Pedrão, só que é o seguinte, quanto maior o volume de serviços, mais cara é a passagem. Não, perfeito, esse é o modelo ideal. Eu também quero internet no ônibus. Mas Londres tem um exemplo bom, né? Não, a gente tem que seguir os melhores. Não, perfeito. Lá a empresa é pública, lá o transporte de Nova York é público, em Londres é público e tal. Não sei se é o ideal para o Brasil, não sei. O Brasil tem tantas outras prioridades. Tem uma integração perfeita. Não sei se é o modelo ideal, não sei. Agora, tudo isso, né? Ar-condicionado, internet, GPS, maravilha. Só que isso aí aumenta o custo da operação. Aí vem a parceria público-privada. Nós estamos discutindo a questão dos pontos de ônibus, por exemplo, e tem a exploração publicitária. Por que as empresas que exploram publicitariamente esse ponto de ônibus, elas não podem trocar por um televisor, aí faz uma armação segura e tal, mas coloca dentro desse monitor aqui, a cada 5 propagandas, acaba passando o itinerário do ônibus e a linha que está mais próxima. Então é utilizar as parcerias. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo aqui no Conversas Cruzadas na TV Com e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nossa, já tivemos neste ano de 2013 mais de 60 horas sem o transporte coletivo aqui em Florianópolis. Tivemos paralisação, relâmpago esta semana também. E o prefeito vai lançar o edital do transporte coletivo agora em setembro. Resolve o problema, não resolve o problema? Ele disse que sim. Bom, é o seguinte, nós temos que o Ministério Público instaurou inquérito para investigar as paralisações. O Tribunal de Contas está analisando a planilha. O que isso muda na prática? O que isso muda? Há inquérito para discutir o que está provocando as paralisações e tal. Muito se fala e pouco se faz, né? Então, acredito que o Ministério Público intervindo, que é o poder dele, é fazer isso. Da mesma maneira que agora está entrando agora, o promotor Daniel Paladino está entrando com esse inquérito, já houve uma ação civil pública em outra oportunidade. Claro, me lembro. E o resultado muito pouco se vê, né? Porque se o resultado fosse efetivo, a gente não estaria aqui agora os 4 sentados conversando sobre o mesmo assunto. Na outra vez que deu rebelião na cidade, quebra-quebra e tal, eu me lembro que o resultado foi: vamos analisar conjuntamente a planilha. Esta planilha que está sendo contestada e que ninguém entende. Novamente. O Tribunal de Contas estava acompanhando aí uma entrevista do conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do TCE, dizendo o seguinte: olha, o que a gente tem que analisar é o seguinte, as informações que constam da planilha, quem é que coloca aquela informação ali, qual é a fonte de dados dessa informação, saber se essa informação que é... Não adianta só analisar a planilha, analisar a informação que é colocada no Excel ali, né? Saber qual é a fonte, fazer o cálculo daquela informação. Né? Como é feito esse cálculo? Esse é um trabalho que mesmo no Estado é furadíssimo. Quem oferece os dados para o Estado, no caso do DT, Departamento de Transportes e Terminais Fixados Tarifas, são os empresários. E não tem uma auditoria há mais de 10, 15, 20 anos nesse dado. Que dados são esses? Da onde que vem? Qual a composição? Quem que analisa um técnico, né? A planilha da sorte tem que ser feita por peritos. Sim, uma auditoria externa. Isso deveria ser permanente. Claro. E auditado uma vez ao ano, né? Mas a transparência... Hoje eu ainda critiquei isso, a questão da transparência. Desculpa te interromper, Renato. Mas a transparência
Estava aqui me coçando para contribuir, professor. Quando o senhor falou da questão dos dados. Os dados hoje, eles são muito perto do que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, em questão de transparência. Mas hoje, a transparência que nós temos não representa muito para a sociedade. Claro. Por quê? Eles são apenas dados acoplados e a pessoa que tem um entendimento de questões políticas, de questões econômicas, sociais, ela consegue saber que o número 50 representa tal coisa. Mas o que nós precisamos é, de fato, ter uma transparência que seja uma transparência educativa. Onde a pessoa que colocou o dado, a instituição que colocou o dado, ela explique para as pessoas uma forma de balanço. Todas as empresas de grande porte, elas têm um balanço social. Balanço social, balanço, enfim, né, financeiro. Aquela história aí, quem faz a concessão deve fiscalizar. Claro, o prefeito assumiu agora, né? Mas ao longo desse tempo todo, quem faz a concessão tem a obrigação de fiscalizar para ver se aquela concessão está sendo cumprida conforme foi concedida. Existe uma normatização, um regramento. A gente tá o descumprimento implica na revogação. Perfeito. Não, pois é, e agora o próprio desembargador Gilmar Cavalieri disse que não entendia a planilha, que faltava informação na planilha, em especial a questão da publicidade, disse ele. Essa auditoria, eu não sei se é auditoria permanente, mas deveria haver, né? Não tem conhecimento que deveria eu também haver não tenho auditoria conhecimento permanente nos dados que compõem a planilha, senão... E quem concede é que tem que auditar, para ver se está sendo cumprido os termos da concessão. Isso implicaria na contratação de auditores independentes. Perfeito. Claro. Acho que seria mais próprio, independente. com certeza. Isso aí me parece fundamental, porque quando se fala assim, não, mas a nossa gestão é transparente, a planilha está na internet, no portal da transparência. Sim, mas quem garante que os dados são confiáveis? Pois é. Quem alimentou a planilha? Quando saíram os dados da planilha, quem forneceu? Estão corretos esses dados? Veracidade dos dados. Vamos ver o que está chegando aqui no telão agora aqui, Janaína, vamos ver. O Walter Pierre no Facebook: não temos um governo nem prefeito que dê soco na mesa e assuma a responsabilidade. O sindicato é quem manda e desmanda no transporte público. Bem que o discurso, não estou aqui para defender ninguém, né? Mas o tom do discurso do prefeito é bastante forte. Agora, se isso está provocando um impacto para resolver o problema, são outros 500. E não está. Quer dizer, o discurso é forte, só que na prática não está resolvendo o problema, né? O Guilherme Della Costa diz assim: o transporte público que está sendo repensado contempla uma mudança de infraestrutura na cidade e região metropolitana. Pois é, a propósito deste assunto aqui, nós temos aí uma belíssima oportunidade, né, dessa integração, porque Florianópolis está lançando agora o seu edital, São José vai lançar também. Tomara que estejam conversando, pois é, não precisa casar, que namorem, né? Isso aí é fundamental. Obrigatoriamente né? tem, né? A região metropolitana é quase 1 milhão de habitantes. Nós já conversamos aqui, né, professor, em outra ocasião, de que você está lá em Barreiros, de repente, para ir para Cobrasol, tem que atravessar aí. Quer dizer, absurdo. Mas isso acontece dentro de própria Florianópolis, né? Se tu quiser, por exemplo, ir até o Estreito, quem mora em Coqueiros, por exemplo, sim. Tem até a opção do circular, mas o horário é tão espaço entre outro que tu tens que vir até o centro para poder pegar um outro ônibus e atravessar a ponte. Ele fica inviável, né? Então, talvez se tivesse alternativas, quando a gente está falando aqui de transporte, que tem que ser mais cômodo, mais eficaz, até para poder diminuir o interesse da pessoa pegar o carro para o seu deslocamento, seja ele trabalho ou qual for, mas tem que ser mais acesso, tem que ter mais oportunidade e mais opção. Hoje em dia a gente não tem. As mesmas linhas de transporte são as mesmas pelo menos nos últimos 20 anos. Muda uma coisinha ou outra, mas... Tá, mas é o seguinte, então, aqui a gente está falando de preço. Então é o seguinte, para ter GPS, como disse o Pedrão aqui, para ter internet para ter mais linha... qualidade, mais linha, aumenta o preço. Olha, essa matemática não fecha, então vai ter que aumentar o subsídio. Se nós formos ver, a maior parte do dia, grande parte da frota, acho que mais de 50% da frota está parada, estacionada. Sim. Não, e detalhes... Então não é falta de ônibus, não é falta de motorista, é falta de gerenciamento do sistema. Outra, professor, tem outra história também, né? Essa é a pergunta. Não, e de tarde, entre o quê? Entre 9 da manhã e 11 da manhã, entre 2 da tarde, 5 da tarde, os ônibus estão com 10% de utilização. E segundo informações que a gente tem custo, de colegas, né, e de amigos aí que têm contatos e trabalham na prefeitura, tem empresa que ganha pelo ônibus estar andando vazio nesse sistema de compensação. Sim. Esse subsídio paga justamente isso. E isso é fato. Foi visto na planilha da prefeitura. Tomara que contemple nesse edital. Então, é um gerenciamento desse sistema, né,
talvez com a metade dos ônibus, ou 60% dos ônibus, possa cumprir todos os horários, que esses ônibus façam horários mais estreitos, em linhas circulares, grandes linhas troncais. O secretário Dalmo já veio aqui falar das ideias dele, enfim, tem ideias bem interessantes, né, sobre o ônibus circular, né, com a utilização da ponte Hercílio Luz. Tem muitas dúvidas. Mas enfim, vamos ver. As ideias são muito boas. O que o Dalmo está trazendo para a cidade, as perspectivas novas que foram colocadas. É outro conceito. O outro conceito, além de ser uma pessoa extremamente competente. Tomara que a política permita, né, concretizar as coisas que o Dalmo e a sua equipe estão pensando. Vamos fazer o seguinte, o intervalo e daqui a pouco as considerações finais. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, e as paralisações no transporte coletivo. Tivemos paralisação esta semana, desde o início do ano, mais de 60 horas de inoperância, né, do transporte coletivo. Mais de 60 horas sem transporte coletivo aqui em Florianópolis. Bom, é o seguinte, estamos aí na reta final do programa. É para ter mais esperança ou mais preocupação? O bom seria ter mais esperança, mas eu acho que a preocupação e segurança, tanto da população como a insegurança jurídica, para mim, para o Dr. Chedid, que está mais nessa fase jurídica, eu acredito que é inevitável. O Sindicato dos Trabalhadores foi bem claro, eu inclusive dei uma olhada no site antes de vir para cá, eles vão continuar as negociações. Em nenhum momento falaram que cessaram as paralisações, então a população está à mercê disso. Eu acho que as pessoas que vivem do transporte coletivo já acordam sempre naquela expectativa, né? Então já acorda bem mais cedo para saber se tem ou se não tem, olha o Twitter, olha o programa da televisão no primeiro horário, tu fica naquela incerteza. As pessoas das suas empresas não sabem se precisam disponibilizar um transporte para buscar alguém. O custo econômico é muito alto. Não é nem, eu acho que assim, o custo econômico é elevado, só que a insatisfação que tu tens como cidadão de ter o teu direito de ir e vir cerceado, a frustração é enorme. Porque tu vai pro teu trabalho, tu já não consegue chegar no teu horário. Aí o teu dia já não fica mais a mesma coisa. Aí, será que eu vou ter como voltar? Será que vai ter ônibus às 6 horas? Será que eu vou precisar de uma carona? Dúvida. Então, acho que gera um dissabor. Não, a gente não quer nem falar da questão da saúde, porque seria um outro programa, né? Mas acho que a complicação, a gente tem essa esperança, claro que tem. A gente abre um diálogo justamente para tentar compor uma melhor alternativa. Só que, pelo que o andar da carruagem, pelo menos nesses últimos meses, eu não consigo vislumbrar, não estou querendo ser pessimista, mas uma solução a curto prazo desse conflito. Professor? Esperança com preocupação, né? Já diziam no passado que o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Esperança no sentido de que essa equipe que aí assumiu, eu não sou filiado a partido político nenhum, tem demonstrado uma preocupação maior e uma seriedade maior do que os últimos, pelo menos mais recentes, nessa cidade. No sentido de cobrar, no sentido de fazer valer o poder do município, do executivo, pelo menos agora regrando de maneira, parece-nos, mais efetiva a concessão, até porque ele é o poder concedente e ele tem a obrigação de zelar pela concessão. E essas conversas com o governo do Estado veio desde o começo, agora já numa coisa mais macro, né? Não só do sistema de transporte dentro de Florianópolis, que tem dentro de Florianópolis, tem esse que sai, que é intermunicipal interurbano de característica, intermunicipal de característica urbana, Florianópolis, Iguaçu, São José, trabalhando junto e trabalhando com a região metropolitana. Caos, vai 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, mas parece que pelo menos existe agora a vontade política de quem pode fazê-lo. Muito bem. Desembargador, e aí? Bem, Renato, o conflito social é histórico, né? Ele nasceu com a própria sociedade, o conflito de ideias, conflito de posições, conflito de interesse. Nós não vamos conseguir paralisar os conflitos, eles vão continuar existindo, porque onde existe o conflito é porque existe uma pretensão que é resistida, alguém que resiste a uma vontade e outra. E essa postura, para nós, é natural, é cultural e não há como evitar, ou como paralisar, ou como fazer uma previsão. Não ocorrerá mais o conflito vai ocorrer sempre.
O que se espera é que as pessoas que estão em conflito, as categorias que estão em conflito, as pessoas envolvidas, poder público, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, todos aqueles que estão envolvidos nesse conflito, cujo reflexo de ordem social é grave, isso é um dano, é um macro dano, não é um micro acontecimento, né? É que elas tenham maturidade suficiente, encontrem entre elas, o poder público, uma forma de resolver esse conflito. Todo conflito tem uma solução. Se isso me permite, que cumpram a lei. A partir do momento que o judiciário determina que é ilegal, e a partir do momento que ele determina que é legal, que se faça a coisa funcionar. Muito bem. Vereador, e aí? Esperança ou mais preocupação? Um misto dos dois sentimentos, mas eu vejo como uma grande oportunidade que a Prefeitura de Florianópolis está tendo para, de fato, melhorar esse sistema. Nós precisamos ter um foco principal na qualidade. Eu sou solidário e confio muito no que essa equipe vem elaborando. O edital vem sendo trabalhado há alguns meses já e acredito que o resultado principal, o resultado maior nós vamos ter depois que esse edital vier à tona, para que nós possamos, com argumentações boas, questionar ou aplaudir algumas questões do prefeito. Mas acredito que vai ser muito bom e que nós temos que focar justamente na qualidade. A qualidade do sistema é o que vai fazer com que nós possamos mudar o nosso hábito e utilizar um sistema de transporte diferenciado e coletivo. Obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial a participação de vocês. Conversas Cruzadas volta amanhã. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau!